Milhões de trabalhadores são expulsos de suas terras e de seu trabalho. O governo prometeu uma reforma agrária. Essa promessa não foi cumprida e os lavradores se mobilizaram para exigir a terra prometida para a sua sobrevivência. A partir da década de 60, o capital financeiro e industrial invade o campo brasileiro, instalando modernas agroempresas com alta tecnologia, voltadas basicamente para as culturas de exportação. Através de incentivos fiscais e subsídios, os governos militares anteriores estimularam a formação de imensos latifúndios. 162 proprietários são donos de mais de 100 milhões de hectares. Hoje, no Brasil, 85% das terras aproveitáveis estão nas mãos de grandes empresas. E somente 15% restaram ao pequeno agricultor, que produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Anualmente, a subnutrição mata 400 mil crianças. A fome aumenta. A parcela da população que não consegue suprir suas necessidades alimentares subiu de 32% em 62 para 67% em 1974. E aumentou ainda mais nos anos 80, em consequência da crise econômica. A sociedade que se diz cristã assiste passivamente à morte de suas crianças e à opressão de grande parte do seu povo. Permite o assassinato dos que lutam pela justiça e a favor dos pobres e marginalizados. Companheiros e companheiras, nós estamos aqui para garantir a reforma agrária, que só vai ser executada quando todo trabalhador e trabalhadora põe na cabeça que só gente simples, que só gente humilde tem competência para construir a sua história. Nós estamos aqui, companheiros e companheiras, para dizer para a ODR, que assassina trabalhador no campo, que elas, queira ou não queira, vão receber um basta. Companheiros e companheiras da cidade, nós estamos aqui para dizer para todos os companheiros e companheiras que são 15 mil trabalhadores que estão acampados
da mais triste penúria. Porque esses incompetentes que não respeitam a dignidade humana não querem fazer reforma agrária. Nós estamos aqui, companheiros e companheiras, para dizer para esses governos, para dizer para esses patrões, esses latifundiários, que nós não queremos mais ser estrangeiros dentro da nossa própria pátria. Os pequenos produtores, a cada minuto que passa, estão sendo expulsos do campo. Ele nasceu dia 4 de abril, pela Semana Santa, sábado da Aleluia, às 8 horas da noite. Quando foi para mim ganhar ele, aí eu tinha arrumado as fraldas dele tudo para lavar, gomar. Aí eu peguei e eu fui pro Rio. Aí quando foi às 4 horas que eu terminei, estava a roupa de corador d'água. Aí quando senti, eu disse, não vai dar dia em casa. Aí quando foi para ele nascer, aí ele nasceu totalmente só. Aí eu banhei ele, sem cortar umbigo, sem nada. Aí arrumei assim na grama, assim, a grama era pátio grande. Era na quinta, ficava na beira do garapé, aquelas gramas verdinhas. A filha pegava de 3, 4, 5 casas, para poder aguentar os meninos. Logo a outra era muito doentinha, gastava muito dinheiro, esse negócio de farmácia. Aí depois, quando chegava o tempo da colheita, aí eu deixava e ia para a roça. Aí tinha que apanhar arroz na terça, para ganhar. Quando era tempo de farinhada, eu estava junto com o povo também, fazer para ganhar na terça. Aí quando não tinha nada disso, e vez cansava de lavar roupa, os outros ia quebrar coco. Quebrar coco, tirar azeite, vender. Ele era meio coroinha. Quando eu vi que tinha tecido para seguir a vocação sacerdotal, eu me avicinhei e disse a ele, Josimo, você quer ir no seminário de Tocantinópolis? Ele respondeu que sim. Aí na hora que era para sair, aí eu disse, padre, já não deixar o menino ir não. Aí o Josinho pegou logo a chorar. Eu digo assim, se tu chorar, tu vai apanhar. Aí foi que ele chorava, aí eu bati mesmo. Eu digo, pois agora que não vai. Aí o padre foi embora, zangado, porque disse que eu bati o menino, não deixava o menino ir. Aí depois ele volta. 5 horas bateu, 5 horas da madrugada bateu em casa. Aí disse, eu vim buscar o menino. Eu digo, ô padre, não faz isso não, leva meu filho, ele é pequeno. Não, mas eu vou dizer assim, porque a criança quer ir, ele tem vocação. Eu digo, o senhor não sabe se ele tem vocação de ser. Aí levou o menino.
Josinho e eu convivemos durante 10 anos nos seminários dirigidos pelos padres lazaristas. Nós nos conhecemos quando tínhamos por volta de 16 anos. E em Brasília estudamos da 8ª série ao 2º grau. Depois, em Aparecida, fizemos na Faculdade Salesiana de Lorena os cursos de Letras e Filosofia. Por fim, em Petrópolis, estudamos o curso de Teologia com os franciscanos. Josimo era muito espontâneo, muito simples e de fácil relacionamento. Como negro, ele assimilava com muita facilidade, com muita desportividade, as brincadeiras que surgiam sobre isto. Durante a minha caminhada vocacional, a gente percebeu que nas casas de formação, às vezes tinham colegas que, com as brincadeiras, né, acabavam, às vezes, ferindo a gente por causa da cor. Embora a gente desse risada, né, dessas piadas, mas por dentro a gente sentia uma grande tristeza. Estudamos num período bastante crítico, período da repressão militar dos anos 70. O Josinho, ele se referia com muita frequência a situações de pobreza em sua região. Ele se lembrava de comentários e de movimentações do exército no combate à guerrilha. E sentia-se angustiado em saber que a igreja não respondia, não participava, não se fazia presente junto àquela camada sofredora. Durante o curso de teologia, uma preocupação muito grande nossa era de desenvolver a fé de modo muito concreto, muito engajado, muito comprometido. A tônica de nossa vida, de nossos estudos, nossos debates, era sempre isso. O que, como cristãos, podemos fazer na linha de uma transformação social, na linha de, em vista do reino de Deus, servir concretamente as pessoas. Por isso, os nossos estudos, nossos debates, nossa convivência, era muito marcada por esse ideal de uma vida nova, de, na fé, sermos agentes de construção de uma sociedade nova. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Josimo é ordenado padre na cidade de Xambioá, na região do Bico do Papagaio, e se engaja de imediato na luta dos lavradores contra o latifúndio. Com a construção da rodovia Belém-Brasília e a chegada das grandes empresas do Sul, sua região havia se transformado. Começaram as especulações, né, para posse da terra, compra de terras, né? Havia famílias que estavam há muitos anos dentro das matas, né, nesses sertões, cultivando tranquilamente a sua terra, mas sem nenhum documento, sem nenhum título, né? E encarados simplesmente como poceiros. E de momento chega um grande proprietário, ou pretenso proprietário, e alegando que agora é o dono da terra, que precisa naturalmente ser desocupada a terra, e aí cria-se o conflito. Todo mundo trabalhava, era comum, não tinha esse negócio de dizer que tinha um lugar onde pudesse botar roça, não. Era botar onde o trabalhador queria. Era liberto. O trabalhador marcava a roça, aonde ele queria, onde ele achava que a terra era melhor para trabalhar. Aí o marido botou uma roça. Quando a roça estava toda derrubada, chegou o senhor João Carrinho, que era o homem que estava começando a fazer a grilagem dessa terra. Aí eles começaram a dizer que se eles não saíssem, que iam perder o direito. Então, que tinha que vender a terra, que ele era o dono da terra. Obrigou vários companheiros a assinar sem saber, esse João Carrinho. O companheiro dizia que não sabia assinar o nome, ele falava, tinha que fazer nem que fosse um risco, né? Que começava a fazer aquele risco e eles continuavam o resto para frente, mas, entretanto, estava assinando como tinham vendido a terra.
foram queimadas, desmatadas e devastadas pelas empresas rurais, mineradoras e madeireiras 20 milhões de hectares de florestas. No que sobrou, aviões lançaram sementes preparando os pastos para o gado destinado à exportação. As matas estão se transformando em desertos. Os trabalhadores rurais do Maranhão estão sem condição de sobreviver, porque as grandes empresas tomaram de conta das suas terras e deixaram os trabalhadores na grande miséria, expulsando os trabalhadores rurais, colocando os trabalhadores a servir de mão de obra. Os grandes latifúndios aqui na nossa região, né, é realmente que causa o maior conflito. Nós temos aqui na região a Fazenda Bradesco, temos a Balmerindos e temos a Volkswagen, Fazenda Santa Teresa, e muitas outras fazendas aqui, né? Tem a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Cristalino, que era da Volkswagen, Campo Alegre, Fazenda Agropex, onde tem 7 companheiros presos desde janeiro desse ano. E são esses realmente as grandes áreas aqui. Tem a região de Castanhais, que é dos Mutran, e outros proprietários, né, que não tem o título da área, só tem uma alvará de exploração da castanha, e se diz dono das terras quando os trabalhadores ocupam para plantar, para colher, tirar o produto da terra, eles são realmente assassinados. São, inclusive, feito chacina no caso da Fazenda Surubim e da Fazenda Ubá. E até hoje não teve nenhuma apuração dos crimes, e muito menos punição dos culpados, né? Desde 1970 se deu o trabalho de escravo aqui, né? No início se deu mais pela Fazenda Bradesco, e hoje temos alguns casos, por exemplo, o caso da Rio Dourado, né? Uma fazenda onde vieram 50 trabalhadores do Piauí e foram levados para a fazenda com promessa de bons salários. Os trabalhadores foram levados para lá e estão até hoje, né, em cárcere privado. A gente sabe que os peões dormem amarrados. Quando vai trabalhar com o pistoleiro do lado para realmente não fugir. Quando nós vamos trabalhar para o fazendeiro, eles querem fazer a gente de escravo. O povo diz que acabou a escravidão. Em algum lugar acabou, mas para a gente, nós trabalhadores, que plantamos e colhemos, não acabou. Quando a gente vai trabalhar numa fazenda, por exemplo, eles querem matar a gente de trabalhar, a gente trabalhando de graça para eles. É 80 cruzeiros por dia, a diária. Mulher fica nua, filho fica nua, descalço, e ele morto de trabalhar e nunca vai. Não pode. Então esse é o motivo da gente já estar com vontade de se arrancar daqui desse lugar. Que para pobre a situação aqui desse bico de papagaio é dura. Nós não tínhamos sindicato. Quando foi em 79, comecemos a estudar o sindicato, comecemos a ver as coisas, entendeu? E aí houve a prisão dos companheiros. Preso pelo Major Curió, foi muito torturado, levaram preso. Isso foi no dia 21 de julho de 79. No dia 23, foram me prender lá no povoado de Sampaia. Foi o dia do bombardeio. Foi 7 homens com aeroscópio, faixa azul, todo porta tudo aberta, tudo no ponto de guerra mesmo, viu? Porque o fazendeiro deram uma denúncia de mim que eu estava lá com 250 homens armados, que eram terroristas. Depois de 2 meses do bombardeio, eu mais o presidente do sindicato viemos aonde o padre Josino em Vanderlândia, pegar novas orientações e continuar o trabalho da fundação do sindicato. Nós fundamos o sindicato lá mesmo em Augusto Norte. A fundação foi em nome de São Sebastião, mas foi em Augusto Norte. Na sua luta para sobreviver, os trabalhadores ocupam alguns latifúndios improdutivos que haviam sido cadastrados para fins da reforma agrária. Essa área aqui era uma só mata, sabe?
uma fazenda improdutiva, não existia nada de alimentação, plantio, serviço nenhum em cima da terra. Então nós, muitas famílias de trabalhador, por viver no estado sem terra, não tinha emprego, a decisão que a gente pôde tomar foi de procurar uma terra. E a terra foi nessa região aqui. Que nós estamos aqui é atingido pela fome. Primeira casa que eu fiz, queimaram. Agora estou fazendo esta outra. Para ver se um dia Deus libera isso aqui, para nós viver mais sossegado, trabalhar para poder ter o pão de cada dia. Essa coisa começou logo após a Belém Brasília, né? Existiam vários poceiros aqui. E começou, como a gente chama, grilagem, que vem passando de um dono para o outro e expulsa os trabalhadores. Segundo a informação dos companheiros que viveram aqui, quando ele chega a dizer que mais de 20 pessoas foram mortas aqui, dentro dessa área. Agora a questão do proprietário, nós não sabíamos exatamente quem era o proprietário dessa fazenda. Quando a gente entrou aqui, foi que, através do documento e pronunciamento do rádio de Imperatriz, dizendo que ela pertence ao senhor Matias Maquelin, que ele é acho que é o dono da Sharp, que faz aparelho de rádio e televisão. A gente já sabia que essa terra era improdutiva. E a gente sabia também que ela estava em processo de desapropriação. Era área de conflito, né? A gente veio para cá. Agora, quando foi no dia 4 de setembro, a gente foi despejado pela polícia. Veio um major com uma ordem aí, com 250 policiais, despejaram 210 com família daqui, né? Então, a gente passou um certo período lá em Imperatriz, fomos para o sindicato, fizemos passeata, essa coisa toda. E no dia 18 de setembro, a gente voltou novamente. Eu acho difícil a sobrevivência dessas famílias aqui dentro, que todos nós somos pobres, e a doença que a gente constata aqui é a falta de alimento para as crianças, passam mal, não tem leite, só tem a farinha branca, um pouco de açúcar, e nisso nem é todo dia. Tem dia que falta o arroz, falta o feijão, falta o óleo, falta tudo, viu? Nas mãos dos trabalhadores, as terras começaram a produzir alimentos. Eu moro em uma terrinha de 160 hectares, onde a terra é de todos, onde criamos uma associação, onde a produção é coletiva. Para vocês terem uma ideia, a gente não trabalha com máquina, trabalha de forma rústica, mas só esse ano nós vendemos 1.300 sacos de cereal, produzido assim com o jeito do braço. Então a gente sonha que essa experiência possa se reproduzir. É um socialismo onde a gente, com a realidade que a gente viva, construa e possa colocar essa pequena experiência para uma nação. Onde tu dizes lei, eu digo Deus. Onde tu dizes paz, justiça, amor, eu digo Deus. Onde tu dizes Deus, eu digo liberdade, justiça, amor. Eu conheci Josimo em 1979. Eu sempre vi Josimo lutando, mas assim incansavelmente, para dar apoio aos trabalhadores rurais sem terra, para dar apoio às famílias pobres dos lugares onde trabalhava. Ele tinha uma ânsia de ver essas famílias libertas dessa violência, dessa tortura causada pelos latifundiários da região, pela polícia, pelo próprio governo. Josimo dedicava, assim, a vida dele todinha para os outros.
Ele vivia professando a sua fé como padre, assessorava na organização das comunidades eclesiais de base. Conclamamos as comunidades eclesiais de base a se organizarem, a se unirem sem temor na conquista de uma sociedade de homens livres e iguais, onde os direitos sejam iguais, onde os bens sejam partilhados. Quando o Josimo veio morar aqui no Bico do Papagaio mesmo, ele começou a ajudar de perto a organização dos trabalhadores rurais e também assessorou a coordenação regional do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Também assessorava a participação dos trabalhadores na CUT. Nós também assessorávamos movimentos, por exemplo, lançamento da campanha da reforma agrária na região. Se um lavrador sem terra ocupa uma área ociosa, nós dizemos que ele está dentro da lei. A lei divina diz que quando alguém está com fome, tem de pegar onde der para não morrer. A reação dos fazendeiros ao plano de reforma agrária e à crescente organização dos trabalhadores foi violenta. Cresceram as milícias particulares com elementos recrutados junto às próprias polícias estaduais. Foi criada a UDR, com a finalidade de combater por todos os meios o Plano Nacional de Reforma Agrária anunciado pelo governo. Estavam fazendo uma organização, uma associação que se chamava União Democrata Ruralista. O padre Josino, ele falou isso para nós. Eles estão fazendo isso para impedir a reforma agrária de qualquer maneira. E ele falou para nós, vai ser muitas vidas que vão ser tombadas. Muitas vidas vão ser tombadas porque o objetivo da União Democrata Ruralista é tirar a vida das pessoas que estão lutando para que haja reforma agrária, para que acabe com a fome e a miséria desse país. Cambada, filha da puta. Eu avisei você, filha da puta. Fome, fome. Filha da puta. Eu avisei você. Puta, avisei vocês, morto de fome. Bora. Eito. Em 1984, houve um sério conflito com os poceiros da região chamada Centro dos Canários, no Itaguatins. Mais de 100 famílias que foram despejadas, sendo torturadas, presas. Foi muito violento mesmo esse despejo. E, em seguida, apareceram mortos 2 fazendeiros, um homem e uma mulher. Por esse motivo, o Josimo e eu fomos acusados de termos mandado matar esse casal. Nós fomos levados para a cadeia de Itaguatins. Permanecemos só 6 dias presos e nossos companheiros lavradores, 6 deles ficaram ainda alguns meses, ficaram quase 6 meses presos e hoje nós estamos respondendo esse processo.
violência dos homens lá estão demais. Os homens lá estão perseguindo os poceiros até fora da área de conflito. A gente tava numa festinha lá e aí os pistoleiros chegaram. Tinha 8 pistoleiros. Aí eu falei que ia embora. Eu vi que eles eram pistoleiros porque o lugarzinho lá é pequeno e todo mundo conhece todo mundo que chega lá. E a única pessoa de fora que estava nessa festa era eles. Eles me olhavam, tornaram me olhar. Eu senti medo, eu achei que eles iam me atirar no meio do povo. Eu já sabia que eles iam atirar nele. Aí o dono da casa pega e me convida para esperar pelo menos um leilão. Eu falei que não, que eu ia embora porque os pistoleiros estavam lá e eu não ia morrer de graça. Aí o dono da casa disse que não, tinha conversado com os pistoleiros. Eles falaram que não, estava lá a fim de violência. Estava lá para brincar a festa. Aí a gente ia saindo, o pistoleiro atravessou a perna na frente do irmão meu, trupicou na perna dele e quase caiu. Aí quando ele foi aprumando, o filho do fazendeiro empurrou um 38 na cabeça dele e matou. Ele falou assim, esse eu matei e o outro morre agora. Me acertaram 5 tiros, um na cabeça, peguei outro nas costas, saiu aqui, peguei outro no braço, um na perna. Aí o Ione já caiu com um tiro. O Ione rolando, esvaído em sangue, e eles saíram gritando, feliz da vida. Um homem trabalhador e perdeu a vida por nada. A lei só é deles, porque eles têm dinheiro, são ricos. Foram fazer o despejo, aí mataram ele. Nós ia começar a plantar, limpar assim, a roça para plantar. É porque eu queria criar os filhos lá, arrumar um pedacinho de terra para trabalhar, plantar, para dar o pão sim para comer, porque a gente não tá achando outro meio de viver. Ele matou o marido meu e mandou queimar o barraco com tudo dentro. Meus trem, tudo que eu tinha, acabou tudo em fogo. Mil cruzados, 14 mil cruzados, 14 mil cruzados, 14, chamando 15 mil cruzados por animal. 15 mil cruzados da minha direita, 15 mil cruzados, 15 mil, 15 mil cruzados, 15 mil, 15 mil cruzados, 15 mil, 40% ao vice, 60% em 30 dias. 15 mil cruzados, 15 mil, 15 mil cruzados, 15 mil. Está muito barato ainda, minha gente. 15 mil cruzados, 15 mil, 15 mil cruzados, 15 mil. É para iniciar os meus companheiros. 15 mil cruzados, 15 mil, preço por animal. 15 mil cruzados, 15 mil à minha direita, 15 mil cruzados, 15 mil. 15 mil cruzados, 15 mil, chamando... Então eles têm aqui uma organização chamada UDR, que leiloa boi para conseguir dinheiro. Fizeram uma vaquejada, que isso lá não é só uma vaquejada, ela é um meio de ganhar dinheiro para contratar pistoleiro, para executar gente na região. Ele desenvolvendo o trabalho que ele desenvolvia, defendendo o trabalhador rural, e sempre em toda parte o trabalhador rural é a maioria, então ele estava conquistando aqui um trabalho, assim, uma confiança do pessoal. Então provavelmente ele podia às vezes candidatar e ser eleito, né? Então o fazendeiro às vezes tentava comprar ele com dinheiro e ele não se vendia, defendia o trabalhador. Aí juntou o político com os fazendeiros e para executar ele, né? Ele morreu na hora, atiraram logo na cabeça, 3 tiros na cabeça, e aí o que atirou primeiro correu para frente e o outro descarregou 2 revólveres, né? Já ele no chão já. Cheguei, ele estava morto, né? De frente ao portão do cemitério velho, que vocês passaram por ele bem ali, o local que mataram ele. Aí eu peguei ele para a cabeça, para ver se ele ainda estava vivo, se falava alguma coisa para a gente. Ele não pôde falar e também minhas vistas escureceu. O acompanhamento do enterro foi saído às 4 horas. E aí pararam um pouco em frente ao sindicato e o povo
a multidão de gente e falando em protesto contra os pistoleiros. E seguiram a grande multidão. Era um momento de tristeza para a gente e, ao mesmo tempo, a gente parece que sentia assim, uma alegria de saber a amizade que ele tinha. Vai completar 2 anos que aconteceu a morte e até hoje não é um processo, é um inquérito. Então o advogado ia mexer com esse negócio, que é o ex-deputado Paulo Fontela, foi assassinado também. Aí vai uma coisa ficando difícil. A pessoa que vinha ao lado da gente vai sendo tombada pelos fazendeiros. Não é uma violência qualquer. Essa violência, ela primeira é uma violência crescente. Ela aumenta aqui, a gente pode provar através dos números, cada vez aumenta mais o número daqueles que são assassinados. É uma violência também seletiva, porque se escolhe quem vai ser assassinado, não se mata qualquer um. São assassinadas as lideranças sindicais mais expressivas, presidentes de sindicatos, diretores sindicais, advogados, religiosos, religiosas. Também é uma violência organizada. Uma violência organizada através de milícias privadas, comandadas e dirigidas muitas vezes por homens oriundos das Forças Armadas. Às vezes a própria polícia participa da violência, como é o caso do Bamerindos, onde houve uma violência terrível, mulheres violentadas, crianças de pendurado pelo cabelo. Na fazenda Bela Vista, onde vivem 400 famílias, além dos pistoleiros terem matado 2 trabalhadores rurais, 2 crianças terem morrido, queimaram 20 casas. Isso, por exemplo, é o que sobrou de uma panela. E em Xinguara foi assassinada essa menina, Leonilde Resplandes, de 13 anos. Foi, depois de ser violentada por 18 homens, foi queimada viva, mataram seu marido e o cunhado. Esse mesmo grupo de pistoleiros, de Sebastião da Teresona, que fez esse homicídio, naquele ano de 85, matou mais ou menos 40 pessoas. Ele tinha um escritório de crime, um escritório onde ele oferecia seus serviços para os latifundiários. Então essa violência, ela também tem mais uma característica, é que é uma violência que tem uma finalidade pedagógica, que é aterrorizar os que restam vivos. Então não basta apenas matar, não basta escolher quem vai ser assassinado, mas também tem que, antes de matar, torturar, violentar. Antes de matar, se busca muitas vezes deformar o corpo, esquartejar, tirar partes do corpo. Nós temos, por exemplo, o caso de um conjunto de orelhas encontradas dentro de um vidro na fazenda Marajoara, no escritório da fazenda Marajoara. Então estava lá guardado como um troféu macabro, pelo gerente da fazenda, orelhas humanas. Então tem mais esse aspecto da violência, um aspecto pedagógico. Lembrando um pouco a coroa portuguesa, que quando assassinava aqueles que se revoltavam contra a presença portuguesa no Brasil, o governo português, além de matar, esquartejava e expunha as partes do corpo para aterrorizar o resto do país. Todo mundo sabia no povoado, na cidade, em todos os lugares, que ele ia morrer. E em julho ele estava marcado. Aquela era a época de festejo. Para ele celebrar a missa, ele tinha que ficar vários companheiros
dentro e fora, em todas as portas da igreja, tinham que acompanhá-lo, né, para ele poder chegar até a igreja. O Josimo recebeu muitas calúnias, não só pelos inimigos do povo, os latifundiários, mas também mesmo membros da própria igreja não davam apoio, não incentivavam o seu trabalho. Uma das causas que levou o padre Josimo a ser assassinado, além do conteúdo mesmo de vida que ele tinha pelo povo, ele se identificava muito com o povo negro. E por esse trabalho, ele ser negro também, e aí ser padre, aqui no Bico do Papagaio, acirrava mais a discriminação contra ele, porque os grandes latifúndios daqui se julgam brancos e não aceita realmente, não admite que um padre possa ser negro ou um negro possa ser padre. No dia 15 de abril, pistoleiros a mando dos fazendeiros tentam matar Josimo. Ele declara na polícia local. Pelo retrovisor, vi que se aproximava um veículo com luzes altas e enorme velocidade. Cuidei de conservar a direita. O carro chegou finalmente perto de mim, emparelhou-se ao Toyota. Segundos depois, vi o automóvel Passat me ultrapassando. Contra o carro que ele dirigia, deram 5 tiros. E eu encontrei com ele 3 dias depois de um atentado. E almoçamos juntos naquele dia. E nós dois estávamos emocionados. A conversa foi rápida. Eu disse para Josimo, Josimo, você sabe que você vai morrer? E ele me disse que sabia. Eu perguntei o que ele faria. E ele me disse que não sairia da sua paróquia, que ele tinha um compromisso pastoral, que ele tinha um compromisso de fé e que, se fosse necessário, ele entregava a vida dele, mas que ele não romperia, por medo, um compromisso que assumiu como padre. Foi uma conversa muito tensa, porque nós dois tínhamos a noção do perigo. E um amigo comum nosso participou da conversa, o Ripper, grande fotógrafo, e ele fez essa última foto de Josimo, a foto em vida de Josimo, nesse dia em que conversávamos juntos. Tudo isso que está acontecendo é uma consequência lógica, resultante do meu trabalho na luta e defesa pelos pobres, em prol do evangelho que me levou a assumir até as últimas consequências. É hora de assumir. Morro por uma causa justa. Na última semana, resolvendo uns problemas de sindicato, de reunião da CUT, quando nós chegamos no Augustinópolis, era tal a pressão, mas era tantos olhares daquele povo dentro da cidade que o Josimo não aguentou ficar. Em cada lugar que a gente parava, o Josimo estava assim, sobressaltado, né? Pensando que seria um ataque, que seria atingido, porque as ameaças eram muitas, ameaças de morte para o Josimo. E aconteceu, na quarta-feira, ao meio-dia, que eu fui com ele numa oficina mecânica. Quando chegou, numa caminhonete, o Deca é irmão do Neném.
É na casa do qual fizeram a reunião na sexta de noite para planejar a morte do Josimo. Mais tarde, começou os avisos chegarem lá em casa. Chegou uma mulher que mora no Buriti e me falou: Lourdinha, por favor, dá um jeito. Eu encontrei agora mesmo o Raimundo Nonato, que tem o apelido de 40, dizendo que hoje de noite ou amanhã de manhã eles vão matar o Josimo. Nós estávamos na sala, lá na primeira sala ao lado da escadaria, e ouvimos tiros, 2 tiros. Eu falei para a companheira, né, que eram tiros, e ela achava que eram bombas, já que estávamos prestes no São João. Mas aí eu insisti que eram tiros e descemos, não encontramos ninguém, apenas as balas. Depois a Perpétua subiu, e lá ela o encontra no topo da escada, ao lado da porta da sala que nós estávamos, né? E ele pedia por socorro. Quando eu escutei uns tiros lá em cima, quando nós ficamos olhando, quando desceu o moço lá com a arma na mão, desceu ali, quando chegou bem ali, ele colocou a arma aqui e saiu. Alguns minutos depois de ter sofrido o atentado, né? Josimo já perdia muito sangue, a pressão estava baixa demais, e uma companheira nossa, né, Perpétua, lhe dizia assim: Josimo, fica calmo que vai estar tudo certo. E ele não falou mais, mas assentiu com a mão, né, levantou que iria dar tudo certo, né. Quer dizer que a morte dele foi isso. Não disse que foi por uma causa justa, por motivo da verdade, pelo motivo do povo, trabalhava pelo povo, ele era do povo pobre. Aí sempre quem fala a verdade é perseguido, porque Cristo não foi perseguido, motivo da verdade, não cravaram ele. Mesmo assim fizeram com o Josimo. Porque ele nunca foi deixar de ser por um pobre para ser por um fazendeiro. Então ele não gostava dos fazendeiros, porque oprimia o povo pobre, que tem muitos que não têm terra, família morrendo de fome. Muitas crianças, porque não tem terra para plantar. Porque da terra que vem o pão, não tem da terra que vai viver. A repercussão do assassinato do padre Josimo obrigou o governo a tomar algumas providências. O assassino foi preso e condenado. Ele confessou que recebeu pelo crime 50 mil cruzados. As únicas palavras que falou para a imprensa foram: não sei se matei um padre. Pelo que sei, matei um comunista que fez para merecer. Nenhuma providência foi tomada contra os mandantes do crime. Trabalhadores rurais do Brasil inteiro, para trazer aos constituintes a exigência daquilo que nos prometeram na época das eleições. Queremos que agora isso se cumpra. Queremos que o novo texto constitucional aprecie e contemple as propostas dos trabalhadores rurais com relação à questão da reforma agrária. A terra se concentrou nesse país, a riqueza se concentrou na agricultura e a miséria também se concentrou do outro lado. Foram mais de 20 milhões de trabalhadores expulsos do campo para a cidade. Nós queremos é que o direito de propriedade esteja condicionado a uma obrigação social, acima da lei ordinária, acima da Constituição do país. Existe uma lei mais forte, que é a lei da sobrevivência de cada trabalhador. E por ela nós temos que lutar. Temos que ter
país rico e altaneiro, morre brasileiro de fome e de frio. Em nossa manchete, ele usa mais filho de automóvel já se produziu, enquanto o coitado do pobre operário e até Companheiros, nós nos concentramos na frente daquilo que deveria ser a Casa da Justiça. Companheiros e companheiras, foi no dia 6 de outubro de 85 que o latifundiário Boaventura José de Magalhães deu 2 tiros matando meu pai e deu 1 tiro tentando matar minha mãe. Morre quase um trabalhador por dia nesse país, principalmente depois da nova república. Foi o índice maior de assassinato no campo, foi depois que foi instalada a nova república, companheiros. E o pior de tudo é que a justiça sabe quem matou os Margarida Alves na Paraíba. Foi o grupo da Várzea. A justiça sabe quem matou a Eloy Ferreira da Silva. A justiça sabe quem matou meu pai. A justiça sabe disso. E é por isso, companheiros, que essa violência é uma violência de classe. É uma violência do latifundiário contra os trabalhadores. É uma violência do Estado contra toda a classe trabalhadora. Justiça! 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 E viemos dizer que a classe trabalhadora não esquece e não esquecerá a memória dos nossos mortos, vítimas da mão armada do latifúndio. Margarida Maria Alves, de Alagoa Grande, na Paraíba. Eloy Ferreira da Silva, de Minas Gerais. Sebastião Rosa da Paz. Advogado Eugênio Lira. Padre Josimo de Moraes Tavares. Companheiro Vantuíno da Silva. Companheiro Nativo da Natividade. A gente está nessa luta porque a gente acredita numa vitória. Assim como o Josimo estava nela na certeza de um dia conquistar essa vitória. Que vitória é essa? Junto com os trabalhadores, no caso, os camponeses com os quais a gente luta, a gente quer conquistar uma nova sociedade que não seja essa capitalista. Nós queremos libertar essa terra para que os trabalhadores não fiquem por aí jogados nas cidades sem ter o que fazer, o que comer e onde morar. Nós queremos que a terra seja liberta e que todos os trabalhadores rurais possam trabalhar nela com ajuda técnica, financeira, e que o Brasil deixe de comprar alimentos que muito bem poderia se produzir aqui sem necessitar de importar. E um dia a gente possa viver em paz sem essa perseguição, sem essa violência, mas viver feliz com aquilo que a gente produz. Nós queremos conquistar, em síntese, uma sociedade socialista. Apesar da luta dos trabalhadores, as forças reacionárias do país terminaram se impondo. Lideradas pela UDR e seu líder Caiado, conseguiram tirar do projeto de lei da reforma agrária a exigência da função social da propriedade rural. Em maio de 1985, víamos aquele Plano Nacional de Reforma Agrária, confiscatório, estatizante, punitivo a todo produtor rural, e nenhum foi convidado a sentar à mesa de negociações. A classe produtora rural desse país cansou. A classe produtora rural tem hoje consciência política. Agora fomos nós que tivemos a coragem de levantar e dizer que somos contra, sim, uns homens travestidos de padre
que venderam suas consciências nos balcões dos países socialistas. Nessa hora, meu senhor, nós levantamos em Goiás que nós não podemos aceitar que essa esquerdinha que nunca trabalhou, que vive subvencionada pelo capital estrangeiro, venha dizer o que deve ser feito no campo e venha tentar nos destruir. Esses homens estão enganados. Pegaram pela frente um toco de aroeira. Pegaram a UDR, minha gente. Mas vocês não sabem a dificuldade que estamos tendo para que no capítulo da reforma agrária e da política agrícola colocarmos lá aquilo que o doutor Ciro disse muito bem, o respeito ao direito à propriedade e que terras produtivas não são passíveis de desapropriação. Com a não aprovação da função social da propriedade rural pela Assembleia Nacional Constituinte, torna-se impossível a realização de uma reforma agrária no Brasil. Esperançação dos trabalhadores. Está comprovado que a terra só será conquistada se a gente tiver capacidade de pressionar o Estado, o próprio governo, da necessidade de que ou as terras serão desapropriadas e entregues aos trabalhadores, ou nesse país não existirá democracia e nem existirá paz. E essa luta muitas vezes nos leva à morte. A briga chegou aos limites de guerra, que quando morre um trabalhador assassinado, depois morre um pistoleiro, e aí a luta continua. Onde tu dizes lei, eu digo Deus. Onde tu dizes paz, justiça, amor, eu digo Deus. Onde tu dizes Deus, eu digo liberdade, justiça, amor. Desistir da justiça? Não. Jamais atrofiarei minhas mãos. Amedrontar a esperança? Jamais baixarei os olhos do horizonte. Onde tu dizes lei,